Visita ao Rio de Janeiro. O ministro da Secretaria-Geral do Governo, Guilherme Boulos, afirmou que a escala 6x1 será aprovada nesse ano. Repórter Rodrigo Viga. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, garantiu que o governo Lula vai acabar com a escala 6x1 de trabalho. Ele esteve nesta terça-feira aqui em Biomanguinhos, uma unidade de fármacos da Fundação Oswaldo Cruz, na Avenida Brasil, na zona norte da capital. Segundo Boulos, as tratativas com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já estão caminhando, avançadas, e outras reuniões vão acontecer ao longo das próximas semanas. A expectativa de Boulos é que a matéria seja pautada, aprovada e promulgada ainda neste primeiro semestre de 2026. Quanto à rejeição e à crítica por parte do empresariado brasileiro em relação ao fim da escala 6x1, Boulos disse que isso não chega a ser nenhuma novidade. Na avaliação dele, muitos empresários, inclusive, gostariam que a escala fosse 7x0 aqui no Brasil. Nós vamos acabar com a escala 6x1 no Brasil. Essa é uma necessidade do trabalhador brasileiro. Gente, o empresário, o grande empresário ser contra, para mim não tem nenhuma surpresa. Quando é que grande empresário foi a favor de direito de trabalhador? Nunca vi na história grande empresário ser a favor de garantir direito de trabalhador. Ser questionado sobre a caminhada liderada por Nicolas Ferreira nos últimos dias, que terminou em Brasília com uma multidão no último domingo, Boulos chamou o parlamentar de malandro e ainda fez ilações e insinuações de uma possível ligação, proximidade do parlamentar com o caso do Banco Master, e cobrou também investigações em torno de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, de Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, e Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Esse Nicolas Ferreira, ele é um malandro, porque toda vez que está chegando um escândalo perto dele e da turma dele, ele arruma algum circo para fazer. O escândalo do Master, que você mencionou, está chegando na igreja da qual ele é ligado, e há pessoas ligadas a ele, aí ele resolveu fazer uma caminhada, né? Então veja, eu não sei qual que vai ser a próxima dele, né? Que ele vai inventar para querer continuar fugindo para frente das investigações, né? Tem teto de vidro. Tem teto de vidro. E em algum momento a casa cai, vai responder. Crime não é fantasma, não é? Crime tem que ser com prova, tem que ser com base em investigação. Não pode ser com pré-julgamento a ninguém. Porque senão, se você for fazer pré-julgamento, vamos falar também aqui das relações do Cláudio Castro com o Banco Master, do esquema aqui da Previdência do Rio de Janeiro, não é? Eu quero que isso seja investigado. Eu quero que seja investigado isso com o governador Ibanez lá do Distrito Federal, com o governador Tarcísio de São Paulo, Ciro Nogueira, né? E com qualquer outro, independente da coloração partidária, independente de estar no Supremo, independente de estar num partido político. Ao também ser questionado pela reportagem da Jovem Pan sobre o fantasma do Banco Master rondando o Supremo Tribunal Federal, especificamente o gabinete do ministro Dias Toffoli, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que todos que eventualmente cometeram crimes devem ser punidos. No entanto, para que isso aconteça, é preciso apuração, investigação e muitas provas. Do Rio, Rodrigo Viga. Denise, o ministro fala sobre a escala 6x1, né, e cita o setor produtivo, as resistências. Será que esse ano, mesmo sendo ano eleitoral, esse otimismo do ministro de aprovação pelo Congresso, será que isso vai acontecer? Olha, Tiago, acho que esse não é o grande problema. Claro que vai ter muita resistência no Congresso em relação a essa pauta, inclusive por pressão de empresários de vários ramos aí de atividade. Agora, quando ele fala que o grande empresário não seria a favor de direitos trabalhistas, ele esquece que nessa mudança também seriam prejudicados pequenos empresários. E eu lembro do interesse em relação às eleições, que se
está numa campanha aberta já, e o governo, para ser reeleito, depende de uma faixa do eleitorado que não está em nenhum extremo. São aqueles neutros que não gostam de ver a polarização. O governo já assumiu esse discurso, nós contra eles, ricos contra pobres, em relação ao aumento da taxação para os mais ricos, para compensar o aumento da faixa de isenção do imposto de renda, e agora repete esse discurso. Então, acaba falando para a mesma base que já apoia o governo, vem com uma postura agressiva. Eu acho que não é assim que vai conquistar aquele eleitorado que está cansado da polarização, que quer fazer uma escolha de acordo com programas. E esse programa em relação à jornada de trabalho pode ser relevante, pode ganhar impulso no Congresso, inclusive, se houver uma mobilização da sociedade nesse sentido, como aconteceu exatamente com a isenção do imposto de renda. Mas você tem que buscar uma adesão com negociação, com uma conversa que vá contra essa disputa, essa polarização que a gente vê tanto aqui no Brasil em todas as áreas. Bom, Dora, a Denise cita especificamente a escala 6x1, né? Mas também ela destaca essa fala mais agressiva do ministro Guilherme Boulos, ele que prometeu não se candidatar nesse ano. Esse deve ser o papel dele, sempre que questionado, falando sobre Nicolas Ferreira, falando sobre o escândalo do Master e dos adversários do governo? Pois é, ele foi lá exatamente para fazer isso, para ter esse perfil, para ter esse papel combativo, né? Agora, a questão da escala 6x1, claro, é uma bandeira, é mais um desejo, porque, veja, são 4 meses que teria para isso, que é depois do Carnaval, março, abril, maio, junho, para isso ser aprovado. Uma questão complexa, até a própria isenção do imposto de renda, que tinha uma adesão mais fácil, é uma proposta de campanha do presidente Lula em 2002, né, em 2022, desculpe, e ela levou o quê? 2 anos ou mais um pouco para ser aprovada, para ser materializada. As coisas não são assim tão fáceis como o ministro Boulos, que na moldura em que ele coloca. Quanto ao embate com o Nicolas, também está dentro do perfil que ele se propôs a cumprir. Concordo com a Denise, que ele fala, essa linguagem dele é uma linguagem sectária, porque fala para a base, fala para os chamados convertidos, e quando se trata de Banco Master, em matéria de telhado de vidro, é um telhado de vidro que está se mostrando cada vez mais amplo. Então, do jeito que a coisa vai caminhando, ninguém está podendo falar de ninguém. Vamos ver na volta do Congresso, na semana que vem, se essa CPI realmente, quando o ministro Boulos cobra investigação, aprofundamento das investigações, imagino que ele esteja apoiando a criação de uma CPI ou de uma CPMI, mas o deputado José Guimarães, líder do PT na Câmara, hoje mesmo já se posicionou contrário à CPI. Então fica aí uma incongruência que vai precisar ser resolvida logo na volta do Congresso. Resposta semana que vem, não é, Cristiano Vilela? Exatamente. Semana que vem, em tese, é o período onde tudo volta ao normal, né? Teremos o parlamento voltando a funcionar, teremos o judiciário, os tribunais superiores voltando a funcionar. Então, muitas dessas questões, tivemos aí um mês de janeiro bastante agitado. Não é todo mês de janeiro que é agitado desse jeito, com notícias, com bastante coisa acontecendo em Brasília. De uma forma geral. Então, muita coisa vai realmente voltar a andar a partir do dia 1º de fevereiro agora, e aí sim nós vamos ter o caminhar de diversos pontos e vamos começar a sentir determinadas evoluções de casos que são simbólicos, que são emblemáticos, como, por exemplo, o caso envolvendo o Banco Master.